Você já assistiu o filme Irmão Urso? Esse filme da Disney de 2003 é uma animação que se passa na América do Norte e por muitos momentos retrata feixes luminosos aparecendo no céu noturno, com diversas formas e cores. Hoje vamos falar de um dos fenômenos mais magníficos e também enigmáticos da astronomia. Vamos falar sobre a aurora boreal. A aurora boreal, também conhecida como dança das luzes, é um fenômeno natural que consiste em luzes de cores vivas que se movem pelo céu. Sua primeira aparição é desconhecida, mas seu primeiro registro é datado de tempos antes de Cristo. Durante os séculos seguintes, muitas culturas diferentes tentavam explicar o fenômeno e criaram mitologias acerca da aurora boreal. Por exemplo, os vikings acreditavam que as luzes no céu eram os espíritos dos soldados que estavam combatendo entre si. Para os nativos americanos, eles deram o nome das luzes de luzes dançantes, devido ao seu movimento estranho. Apesar da sua longa história, a aurora boreal foi explicada cientificamente só no século XIX. Em 1859, o astrônomo britânico Richard Carrington, junto com um grupo de astrônomos, observou um comportamento estranho vindo do Sol. Momentos mais tarde, foi relatado em torno do globo a aparição de diversas auroras boreais, inclusive em latitudes mais baixas do que elas costumam aparecer, além de interferências em aparelhos de telegrafia. O que Richard Carrington tinha presenciado foi uma erupção solar, e teve a sorte de presenciar a erupção solar mais forte já registrada. Essa descoberta nos ajudou a explicar o fenômeno e entender ainda mais a relação dele com a nossa brilhante estrela. Mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas sobre a aurora boreal. Para entender melhor o conceito de aurora boreal, primeiro precisamos entender a sua origem, os ventos solares. O Sol, como muitos podem saber, está constantemente liberando parte da sua matéria, partículas energizadas, prótons e elétrons, que são liberados para o espaço através da variação do campo magnético, que, por sua vez, cria buracos coronais na superfície do Sol, ocasionando os ventos solares. Esses ventos solares podem chegar até 800 km por segundo. Tal velocidade permite com que os ventos cheguem à Terra em cerca de 2 a 4 dias. Quando atingem o nosso planeta, essas partículas desencadeiam uma série de fatores, afetando, por exemplo, sistemas de telecomunicações, transportes e estações espaciais. Essa última em especial sofre um pouquinho mais, devido à falta de atmosfera protegendo-as. Falando nisso, vamos entender melhor o que acontece quando os ventos solares atingem a nossa atmosfera. Vamos imaginar que os ventos solares percorrem da superfície do Sol até o nosso planeta. A energia cinética, ou energia do movimento que eles carregam, está na ordem de 100 eletronvolts, podendo ir até centenas de milhares de eletronvolts. Ou seja, os prótons e elétrons chegam na Terra com muita energia acumulada, e diferente do espaço onde eles não têm com o que se colidir e dispersar essa energia, aqui na Terra as partículas de ar da atmosfera colidem com as partículas das ventos solares, dispersando muito dessa energia. Quando essas partículas solares colidem com as que estão na atmosfera, acontece um processo de excitação e ionização. Quando uma partícula é excitada, ou seja, o átomo recebe muito mais energia do que ele suporta, um elétron desse átomo muda de camada de valência para uma camada acima do que ele costuma estar. Agora, esse nosso elétron se encontra instável, ou seja, ele tem uma energia a mais, está numa camada de valência além da que deveria e ele quer voltar para a camada original que ele estava. Para isso, ele precisa liberar essa energia que ele ganhou. E como ele libera essa energia? Em formato de luz. Essa luz emitida possui uma cor, e essa cor varia dependendo do elemento químico a qual o elétron pertence, podendo variar desde o infravermelho até o ultravioleta. E falando em cores, vamos ver quais são as principais cores da aurora boreal e por que são justamente essas cores. Se a gente pegar uma imagem da internet, podemos observar que a cor da aurora boreal varia entre verde, azul, violeta e talvez alguns tons avermelhados. Isso se dá justamente pelo elemento químico composto da nossa atmosfera. Através de um processo de espectroscopia, podemos analisar qual cor cada elemento químico libera e o seu respectivo comprimento de onda. Os elementos predominantes na nossa atmosfera são oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, cada um emitindo uma cor específica. Como por exemplo, o oxigênio faz com que nossa aurora boreal tenha tons avermelhados. O hidrogênio faz com que nossa aurora boreal tenha tons mais esverdeados, enquanto o nitrogênio cria auroras boreais com tons azuis. Outro fator importante que determina a cor da nossa aurora é a altitude a qual ela se encontra.
Dependendo da altitude, existe maior ou menor concentração de gases, que assim determina a cor da aurora. As auroras azuis se encontram em altitudes mais baixas, abaixo de 120 km. As auroras verdes se encontram de 120 a 180 km, enquanto as auroras vermelhas se encontram em altitudes mais elevadas, de 150 até 400 km. A latitude também influencia um pouco na cor das nossas auroras. Por exemplo, na Islândia e na Noruega existe uma aparição muito mais intensa de auroras da cor verde. E falando nisso, vamos agora fazer um tour ao redor do mundo, descobrindo onde e quando é possível encontrar as auroras. Lembrando que, devido ao campo magnético da Terra, só é possível encontrá-las nos polos, ou seja, nossos destinos ficam próximos do Polo Norte e do Polo Sul. Na Finlândia, é possível encontrar auroras boreais com cores verdes vibrantes, da mesma forma que na Islândia, que o seu Instituto Meteorológico mapeia e registra toda possível ocorrência de aurora boreal. E o terceiro destino que você deve visitar é Alberta, no Canadá, que, devido às noites mais longas no período entre setembro e abril, é possível ver vibrantes auroras por muito tempo na noite. E mesmo depois de tanto tempo observando esse fenômeno, ainda existem certos mistérios que nos intrigam sobre a aurora boreal, como, por exemplo, algo que aconteceu em 2020, uma aurora nomeada de Steve, um acrônimo para aprimoramento de velocidade de fortes emissões termais. Essa aurora possuía cor roxa e foi observada no Canadá. A pesquisadora Elizabeth MacDonald, que observou esse fenômeno, explica que essa mudança na tonalidade se dá devido à ocorrência em latitudes mais baixas, em torno de 60 graus acima da linha do Equador. Nesse ponto, o campo magnético e elétrico da Terra cria um fluxo acelerado de elétrons no sentido leste-oeste. Esse fluxo aquece as partículas, fazendo com que a tonalidade da aurora seja arroxeada. Enquanto não desvendamos todos os mistérios sobre a aurora, podemos continuar admirando esse espetáculo de luzes dançantes. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!